Os Estados Unidos vivem hoje uma das mais graves crises de desabastecimento de medicamentos. De acordo com uma pesquisa da ASHP, a Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, 99% dos trabalhadores relatam falta de remédios. A situação fica ainda mais grave a partir de um novo dado. Medicamentos de quimioterapia estão agora entre aqueles em maior escassez. Uma situação que preocupa pacientes e profissionais de saúde. De acordo com a listagem da ASHP, mais de 300 medicamentos estão em falta no país. Para um terço dos profissionais que responderam à pesquisa, a situação é crítica. Mas a falta de medicamentos, sobretudo aqueles injetáveis utilizados em hospitais, não é uma novidade nos Estados Unidos, e sim uma realidade antiga e difícil de contornar. Mariana Socal, brasileira pesquisadora da Johns Hopkins University, é uma das principais especialistas no tema. Ela conversou com o Brasil de Fato sobre o assunto. O que a gente vê é que existe um problema crônico, né, de escassez de medicamentos. A gente viu uma exacerbação durante a pandemia, outra no último inverno, quando tivemos um aumento na frequência de doenças respiratórias em criança, e agora, bem recentemente, o problema da falta de quimioterapias, né, injetáveis para pacientes com câncer. Então, assim, volta e meia tem momentos mais críticos que vêm mais à tona e a gente ouve mais na mídia e tal, mas, de uma maneira geral, diariamente os hospitais têm problema de falta de medicamentos. O problema não possui um só motivo ou uma solução simples, mas é quase um consenso que a lógica do mercado da saúde nos Estados Unidos não ajuda. Bom, está faltando remédio, vamos solucionar isso. Parece intuitivo de que é os fabricantes que têm que mudar para solucionar o problema, né? Então, vamos fabricar mais. Mas, na prática, o que acontece é que existe um mercado que está comprando esses medicamentos. Não é só produzir, tem que estar produzindo, tem que estar comprando e distribuindo para aquelas entidades que vão usar. Então, hospitais, farmácias, clínicas, etc. E aí que entra o problema do sistema privado, mas não é apenas o fato de ser privado, é o fato de ser altamente concentrado. Isso é uma informação que muitas vezes se perde quando a gente fala sobre a falta de medicamentos. Os remédios que mais faltam hoje são os genéricos, aqueles que podem ser produzidos por qualquer indústria. Apesar dessa suposta facilidade, o número de compradores é pequeno, com poucos grandes distribuidores. Aquele produtor do remédio genérico, ele sabe que ele precisa fazer negócio com ao menos um dos três se ele quer se manter em business, se ele quer continuar viável, né? Então, se os três distribuidores dizem, não, mas eu preciso de um preço mais baixo, o produtor, a empresa farmacêutica vai ter que baixar o preço. O deputado republicano Morgan Griffith, presidente do Comitê de Energia e Comércio da Câmara, falou sobre o assunto em maio deste ano durante uma audiência. The four largest group purchasing organizations control 90% of the medical supply market and have massive market power. They could help end drug shortages by prioritizing generic drugs availability and quality. Instead, they use their market power to force a race to the bottom pricing without consideration for quality or availability. A falta de medicamentos leva profissionais da saúde a recorrerem a remédios alternativos, o que representa riscos aos pacientes. Primeiro, porque o remédio escolhido como substituto pode não ser tão eficaz. Em segundo lugar, ele pode ser menos seguro ou apresentar mais efeitos colaterais. Por fim, erros médicos se tornam mais comuns, uma vez que os profissionais não estão acostumados a administrar os medicamentos alternativos. Tem que ter um treinamento de toda a equipe só para poder se adaptar àquela situação que está ocorrendo como efeito da falta de medicamentos. Então, às vezes, ocorrem até erros na administração de coisas, erros de dosagem, erros na preparação do remédio, erros na substituição do medicamento. Então, o risco para os pacientes é muito alto. E isso acontece, como eu falei, de uma maneira diária, numa frequência diária, em todos os hospitais do país.